Alô galera, Vasquenais aqui, Marcelo falando. Bom, amanhã Vasco e Madureira em Manaus, já soltei vídeo sobre isso, né, com a introdução sobre isso, mas não tem como voltar, não tem como deixar de voltar a falar nisso, tendo em vista mais uma prova do amor, da paixão, da cumplicidade do torcedor do Vasco, da torcida do Vasco, com o nosso time, né? E olha que o Vasco não ganha absolutamente coisa alguma importante desde 2011, repito aqui, né? E carioquinhas aí, 15, 16, depois nada. É a torcida que mais cresce, é a torcida que mais leva a gente por amor aos estádios, né? No GE tem várias imagens lá da recepção dos torcedores do Vasco, um mar de gente, né? Um absurdo. Parece que o torcedor do Vasco, claro que ele quer título, mas parece que o torcedor do Vasco não desanima, parece não, tenho certeza, ele não desanima, não deixa de ser Vasco, não deixa de amar o time, é uma loucura. E quando a gente fala isso com os outros torcedores, há uma celeuma, uma briga, não sei o que e tal, blá blá blá. Inclusive, tem um fato engraçado, né? Para quem lembra, o Ronaldo Fenômeno foi ao Bem Amigos lá e perguntado com relação à torcida e blá blá blá, uma disputa entre Flamengo e Corinthians, né? Ele disse, olha, Ronaldo Fenômeno, né? Eu sou Flamengo e tal, mas hoje eu estou no Corinthians e aprendi a entender que a torcida que o Flamengo aponta, muito dela é fake. Mas como assim o Ronaldo Fenômeno? Perguntaram lá da bancada, né? Ele respondeu, usam muito o segundo time de um cara para notabilizar o Flamengo como tendo a maior torcida e vice-versa, né? O Vasco não. Ninguém do Vasco tem como Vasco segunda torcida, é sempre a primeira, né? Então, e não obstante o que o Ronaldo falou lá, dizendo que tem muita gente que é time X e fala Flamengo, não contabilizam o Flamengo, o Vasco não. É vascaíno, Vasco é o primeiro time e tal, mas sem criar polêmica com qualquer time, com qualquer torcida. O Vasco é diferente. Imagina aí o seu clube, há um tempão, sem ganhar absolutamente coisa alguma importante, levar esse monte de gente aí a porta de um hotel, né? Uma loucura, isso é um devaneio, né? Bom, mudando agora de torcida para campo e bola, para quem gosta de esquema tático, né? Para quem gosta de analisar o jogo, tem muita gente que não vê o jogo, não consegue entender, não consegue ler o esquema tático, né? Não gosta de fazer isso, né? Tanto faz, pouco importa, né? Esse comentário aqui, essa segunda parte do vídeo, né? É sobre isso, né? Você lembra aí, assim que o Carille assumiu o Vasco, ele foi enfático, né? Não, 4-2-3-1 é o que eu jogava no Santos e tal, e blá blá blá. Vou repetir esse esquema. Falava isso do Santos, falou na coletiva de recepção lá dele, né? Ele foi recepcionado com essa coletiva dizendo 4-2-3-1, é assim que eu gosto, às vezes pode variar para um 4-4-2, não sei o que e tal. Mas o interessante é que se você vai hoje ao GE, né? E clica lá, GE, Notícias do Vasco, o GE vem com a seguinte informação. 4-3-2-1. E faz sentido o 4-3-2-1. Eu venho dizendo aqui, muito antes de haver esse pronunciamento do 4-3-2-1, né, que ele pode tentar colocar 3 volantes, 3 segundos volantes, né, Paulinho, Tietê e Jair, ou 3 meias que marcam forte, Jair, Paulinho e Tietê, entenda como você quiser, e na frente desses caras, 2 que participem da criação, né? Façam um atacante também, crie por dentro e faça um atacante pisando na área, dando verrete. É o que ele vai fazer, né? Pelas notícias aí, Paulinho, Tietê e Jair, os 3 no meio de campo, daí o 4-3-2-1-2, Alex Teixeira e Couto, e o Verrete na frente. Descartou a questão do Payet, estava colocando o Payet como falso 9, né? Ou como 9, fazendo um trabalho por trás do 9
enquanto o GB não estava à disposição. O GB vai estar à disposição, né? Ele já falou isso, que vai utilizar o GB nessa posição. E eu já disse aqui o GB, soltei um vídeo inclusive, né? GB ele tem algumas valências boas, chuta de fora da área, aparece pelos dois lados, pisa na área, cabeceia bem, é um cara que está sempre brigando e tem uma certa habilidade, né? A gente não pode negar isso. Não é craque, mas tem uma certa habilidade. Então, vai ser um duelo aí, né? O que foi decantado por ele quando chegou o Vasco, no 4-2-3-1, fixo, né? Ou não, eu jogo assim, ou às vezes no 4-4-2 e tal. E com a nova forma aí de jogar, segundo o GE, que vai ser no 4-2-3-1. De qualquer forma, gosto muito desse 4-3-2-1 aí, né? 4-2-3-1 no Santos, e quando ele entrou no Vasco, 4-2-3-1, e agora o GE está dizendo que é 4-3-2-1, com esses três no meio de campo. Gosto muito dessa formação. Jair, Paulinho e Tietê, né? Tendo aí o Hugo Moura e tendo aí o Cocão para corrigir alguma falha de marcação. Ele pensa em colocar os três juntos, é um teste contra o Madureira. Não sei se colocaria essa formação com um time grande, né? Num clássico aí, pensando no Carioquinha, que são os primeiros jogos contra times grandes em 2025. Não sei se faria isso, mas se tiver algum problema, tiver alguma falha de marcação, ele corrige. O Hugo Moura, primeiro volante, mais cão de guarda, pode também colocar o Cocão também para marcar junto com o Hugo Moura. E é sempre bom você ter bastante gente ali, jogando tanto como de volante, só volante, ou então meia como volante, ou volante tentando fazer a função do meia, tentando fazer a função do meia, que é passando tal, para a bola chegar nos caras que criam. Notadamente, ele quer colocar aí o Couto e um pouco de criação do Teixeira por dentro. É isso que o GE está dizendo hoje. Então é interessante, né? Eu disse ano passado que fui muito cruel, muito enfático com o Alex Teixeira, notadamente naquele esquema de 4-3-3. Num 4-3-3, os três atacantes da frente, pelo menos dois, tem que voltar para marcar o ponto e lateral do time oponente. Num 4-3-2-1, volta-se menos, pelo menos para recompor ali na entrada no segundo terço, né? Você vai ter o segundo terço aí com três caras, né? Tietê, Paulinho e o Jair, né? Podendo numa saída de três, colocar mais um lateral no meio, notadamente pode ser o Piton, né? Então você sai com três, encaixa o Piton ou o Paulo Henrique no meio, fazendo 4 nessa saída, e depois lá os dois Coutinho, Alex Teixeira e mais o Verratti. Estou gostando aí dessa situação, tentar ter uma formação legal para não ficar engessado, né? Não ficar um time só reativo, mesmo sendo Madureira, né? É um time que não vai, que, em tese, não vai causar muitos problemas ao Vasco. Tem que forçar mesmo, tem que ver como é que fica, se há possibilidade disso, né? Porque eu sempre falei aqui, né? Isso eu aprendi vendo um dos maiores técnicos de todos os tempos, para mim, brasileiro, Luxemburgo, né? Dizendo, o técnico pega os caras que tem lá e faz um time, né? Muito técnico, quando chega num time, não consegue pegar os caras e fazer aqueles caras jogarem no esquema que eles podem jogar. O técnico vem no encaixe e manda embora. Raras vezes, né? Ou melhor, muitas vezes o técnico chega com um esquema tático na cabeça, não tem gente para fazer aquela função, não consegue segurar e é mandado embora. Então o Vanderlei tinha essa vertente de chegar, né? Mesmo tendo um esquema tático pronto, ele poderia chegava nos clubes, via quem estava lá, para poder, daqueles jogadores, fazer um esquema tático que melhor aprovesse os caras. É assim que se faz. Não adianta você chegar lá, num time que não tem o jogador com função tal e qual, e tentar jogar daquela forma, não vai, esquece, não adianta. Então, legal a gente acompanhar amanhã, né? Vou fazer, se Deus quiser, um pós-jogo, analisando a parte tática aí, gosto bastante disso, né? Infelizmente a gente fala pouco, tem muita luta aí, tem muita política, muita reclamação, muita luta contra fake, contra conteúdo enganoso, que meu canal também é disso, né? Inclusive, meu primeiro vídeo foi reclamando lá do Atenção Vascaínos e tal. Eu tenho essa vertente de reclamar e tal, cobrar, né? Mas parte tática também, campo e bola, gosto muito disso. E esperar que o Vasco possa mostrar alguma coisa legal do Carille, né? E que ele possa, aos poucos, né? Ir tentando mudar essa fama de retranqueiro, né? Que quando ele veio para cá, eu disse, é uma boa com relação que o Vasco tem, né? Fiz até um paralelo com o Renato Gaúcho. Foram Renato Gaúcho,
tentaram contratá-lo, tentaram contratar o Renato Gaúcho, e o Renato Gaúcho disse que o problema não foi dinheiro. Fatalmente foram contratações que ele iria pedir e que o Vasco não tinha cacife para dar para ele. Foi ser um técnico que organiza uma defesa, um sistema defensivo, que não são os 4 só de trás, né? Também os volantes, um pouco os meias, para poder, desse pouco de jogador bom, dessa pouca qualidade no Vasco, tentar fazer um time daí, né? E não, sem comparações alguma, é possível fazer um time competitivo. Vê o Fortaleza aí, ano passado com uma folha de 8 milhões, muito melhor que o Vasco. Botafogo com uma folha de 10 milhões, muito melhor que o Vasco. Ah, mas o Botafogo contratou muito jogador caro. Tudo bem, esquece. Mas a folha era muito menor que a folha do Vasco, tanto do Botafogo quanto do Fortaleza. Então, para fechar aqui o vídeo, espero mesmo um jogo legal, que a gente possa ver já um esquema tático do Carille e variações que um time tem que ter, porque ninguém joga engessado, né? Eu lembro aqui, né, gosto muito de usar essas comparações. Às vezes o time entra para jogar com linha alta, abafando lá, não dá para sustentar isso o tempo inteiro, baixa para uma linha média, daqui a pouco está numa linha baixa, bota 2 jogadores de correria, retoma a bola, contra-ataque, é assim que se faz. Você tem que ver também as peças do outro adversário, às vezes do outro time, do adversário. Às vezes o adversário entra com um time fechadinho e tal, 2 ou 3 peças saem por contusão, ou por medo de cartão, substituição simples, e o técnico muda, né, o que ele tinha colocado antes, vendo a mudança do outro time, e daí faz um bom jogo, tenta ganhar um jogo. Muitos técnicos são assim, né? E isso chama-se técnico. Entender de futebol é uma coisa, né? Ser técnico é outra. É muito complexa a atividade de técnico, né? Eu vejo todo mundo, às vezes, sempre reclamar de técnico, né? E eu um cara que não reclamava muito do Paiva, né? Comecei a falar que o Paiva parou de entregar, é hora de trocar. Mas enquanto ele estava entregando, não tinha muito o que reclamar, não, né? Botou um sistema defensivo forte e tal, se engessou no 4-3-3, parou de entregar, tal, mas é bom que a gente sempre acompanhe aí as variações do técnico, o que ele pode entregar, né, a situação de troca de jogador, ver o máximo que o jogador pode fazer, né, às vezes trocar as funções dos jogadores e não trocar peças, né, mas vamos aguentar, vamos esperar nessa partida de amanhã, lá em Manaus. Se gostou dos meus comentários aqui, se inscreva no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber o vídeo quando for ao ar. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.